Função exponencial. A função exponencial é toda função em que tem uma variável x ou uma incógnita x no expoente. Então, diferente da função afim, diferente da função quadrática, onde o x multiplicava os coeficientes, aqui o x vai ser expoente do coeficiente. Esse coeficiente a, ele nunca vai poder ser negativo e nunca vai poder ser 1, nunca vai poder ser 0. Por quê? Porque a característica dessa função exponencial em determinado momento é ter um decrescimento ou um crescimento acelerado. E se estiver a negativo, a 0 e a igual a 1, não teremos isso. Teremos um crescimento constante ou teremos uma constância no seu gráfico, não teremos uma curva. Então, tem que ter cuidado nesses detalhezinhos. Então, esse a, ou ele vai ser um número maior que 1, ou ele vai ser um número entre 0 e 1. Nas equações ou nas funções desse tipo, que são funções mais simples, onde só apresenta o coeficiente a, nós vamos ter funções desse tipo aqui, ó. 1/5 elevado a x, 0,4 elevado a x, raiz de 3 elevado a x. Essas funções aqui, em que o a está entre 0 e 1, elas vão ser funções decrescentes, enquanto que com o a maior que 1 vai ser uma função com curva crescente. Temos também alguns casos em que aparecem complementos na função exponencial. Por exemplo, aqui, a g de x aparece um 5 vezes um 4 elevado a x. Esse 5, genericamente, ele é chamado de coeficiente k. Esse menos 1 aqui, ele é chamado de coeficiente b. Tá? E também pode aparecer algumas somas nos expoentes, que daí, ao resolver isso aqui, utilizando propriedades da potência, nós vamos ver que vai surgir um valor de k. Então, aqui, se for resolver isso, nós vamos ver que é 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 1. Então, aqui o k vai ser 3, por causa do 3 elevado a 1. Tá? E quando aparecem complementos, a ideia do crescimento e decrescimento, olhando o coeficiente a, não pode ser continuada. Então, tem que verificar construindo o gráfico. Então, essas curvas aqui de crescente e decrescente só servem para quando nós temos uma função simples, do tipo a elevado a x, sem complementos. Agora, se aparecerem um complemento b e um complemento k, aí nós não podemos nos confiar nessas ideias aqui, porque dependendo do valor de k, por mais que o a seja um valor maior que 1, a curva pode ser decrescente. Então, tem que ter muito cuidado nos problemas que são indicados por esse tipo de crescimento e decrescimento de função. O valor de k e o valor de b e o valor de a, então, normalmente nas funções afim e quadrática tinha uma função. Os coeficientes determinavam algo nos gráficos, no comportamento dos gráficos. Aqui na função exponencial tem que ter muito cuidado quanto a isso. Então, parece até meio confuso, mas algumas coisas nós podemos seguir. Claro que sempre com muitos cuidados, porque na modificação desses coeficientes, na aparição ou na não aparição de algum deles, pode alterar o seu significado. Então, vamos conferir alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu trouxe uma equação simples, uma função exponencial simples do tipo a elevado a x. Então, aqui vocês podem ver que funciona a questão do a, que o a é maior que 1, e quando o a é maior que 1, a função é determinada por uma curva crescente. Tá? Então, isso que determina
uma função simples. Então, quando a função é simples, nós podemos ver o a para ver se a função vai ser crescente ou decrescente. E, obrigatoriamente, essas funções simples vão passar no eixo y no 1. Porque quando o x é zero, né, se substituir o x por zero, 2 elevado a zero vai dar 1. Então, independente do valor da base a, sempre vai passar no 1. Nesse outro exemplo, vocês podem ver ó, que o a é um valor entre 0 e 1, e então vai ser uma curva decrescente. Tá? Então, a curva decrescente e também vai cruzar no 1 do eixo y. Se colocar um valor negativo, se colocar 1 aqui na base a, vocês vão ver que não vai dar curva. Então, vou colocar um exemplo com o a sendo 1. Então, se o a for 1, vocês vão ver que vai dar uma reta. E uma reta não é característica da função exponencial. A função exponencial se caracteriza por curvas. Tá? Então, a mesma coisa acontece com 0 na base. E com negativo nem vai dar uma reta, ele não vai dar gráfico. Tá? Então, vocês podem até testar isso no GeoGebra. Agora, como exemplo, eu trouxe uma função exponencial já com complementos, aqui com um b. Esse b vocês podem confiar. Tá? Esse b sempre vai indicar onde a curva vai cruzar, tangenciando uma assíntota horizontal no ponto do y. Então, se o b é 1, a curva vai tangenciar uma assíntota que passa no 1 do y. Ou seja, essa curva não vai descer abaixo do 1. Tá? Não vai descer abaixo do 1. Vai ficar acima do 1. Tá? Então, se vocês pegarem lá para o menos infinito, vocês vão ver isso. E pode fazer a troca. Eu vou colocar um outro exemplo, colocar com um outro valor de b, vocês vão ver que vai funcionar esse b. Aqui no outro exemplo, vejam que o b é menos 2. Ou seja, a curva vai passar tangenciando o menos 2. Ela não vai cruzar, não vai passar do menos 2 do y. Então, o b vai definir onde inicia a imagem desse gráfico, ou limite, um dos limites da imagem desse gráfico. Então, no caso aqui, seria do menos 2 ao infinito, não incluindo o menos 2. Na primeira função, a imagem seria do 1 até o infinito, não incluindo o 1. Então, o coeficiente b, como complemento, vai indicar isso. Aqui vocês podem ver que o coeficiente b não altera naquela ideia de crescimento e decrescimento. Então, quando o a for maior que 1, a curva vai ser crescente. Quando o a menor que 1, a função vai ser decrescente. Claro que aqui nós estamos comparando funções onde o expoente é somente o x, não tem somas nos expoentes. Agora eu trouxe uma função com o complemento k e com o complemento b. O b continua mostrando aquilo que a gente viu antes. Então, a curva não vai cruzar do menos 1. Mas o k somado com o b, vocês vão ver que ele vai dar bem certinho o ponto de intersecção da curva com y. Então, 5 menos 1 dá 4. Então, a curva vai cruzar no 4. Tá? Então, aqui um detalhe muito importante. Tá? Vou colocar mais um exemplo. Temos aqui, então, 2 vezes 0,8 elevado a x mais 1. Então, o b vai indicar onde a curva vai passar raspando. Então, vocês vão puxar aqui, ó, vocês vão ver que o gráfico vai tangenciar o 1. Tá? Então, não vai cruzar abaixo do 1. Enquanto que, se somar o k com o b, vocês vão ver que vai dar 3. Ó, 2 mais 1, 3. Vai ser o ponto de intersecção da curva com o eixo y. Tá? Então, tudo isso mostrando com o expoente sendo somente x, não tendo soma nos expoentes. Tá? Eu trouxe mais um exemplo só mostrando o valor do k. Então, quando não tem o b,
Então é como se fosse 0 no B. Então 5 mais 0 vai dar 5. Então veja que a intersecção é 5. Então muitas vezes vocês podem observar situações, problemas em questões de concursos, onde falam em valor inicial. Então dá um tipo de função da forma k vezes a elevado a x sem o b, e ele fala em valor inicial, e é dado esse valor inicial. Então, quando você fala em valor inicial, lembrem-se sempre que vai ser o valor do k. Tá? Então, quando não aparecer o b e falar valor inicial, o k vai representar isso. Ou seja, em situações problemas, quando o tempo é zero, o valor inicial vai ser 5, ou seja, o valor do k. Agora, coloquei um exemplo onde aparece uma soma no expoente, tá? Então, quando aparecer soma no expoente ou subtração no expoente, vai alterar aquela ideia de que o k somado com o b vai dar intersecção com y. Altera em partes, porque deve ser feito a resolução disso daqui, que daí vai alterar o valor do k, e que daí o valor alterado do k somado com o b vai dar esse ponto aqui. Tá? Em relação ao b, continua a mesma coisa. Então, o b é menos 1, a curva não vai cruzar abaixo do menos 1. Resolvendo isso aqui, vocês vão ver que o k não vai ser 2. Tá? Esse 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. E pegando esse 2 aqui, multiplicando com esse aqui, vai dar 4. Então, na realidade, o k é 4, que subtraído com menos 1 vai dar o 3, que é o ponto de intersecção. Então, quando tiver a soma, uma soma nos expoentes, tem que resolver isso aqui para ver o valor do k. Para daí fazer a soma com b e ver onde que se intersecta. Tudo isso mostra o comportamento das funções exponenciais, comportamento do gráfico em relação à função exponencial. Então, dependendo do tipo da função, vocês vão ver o comportamento do gráfico se alterar. Isso auxilia em algumas questões. Então, tem algumas situações, problemas, que se souber esses detalhezinhos, vai ajudar e muito na compreensão do problema. Tá? Então, em muitos casos não é utilizado isso, mas em situações específicas é muito importante essa compreensão. Caso esqueça desses detalhes, pega uma tabelinha, faça o desenho, a substituição do x e do y na tabelinha, comparando com a função, desenha o gráfico e tem normalmente o que você queria saber. Tá? Então é só observar o gráfico para saber e relembrar desses detalhes.